Os interesses econômicos e os objetivos geopolíticos da China, associados à disponibilidade de capital estatal e privado do gigante asiático, poderiam ter um papel decisivo para impulsionar a economia brasileira? Com a palavra, Iole Ilíada. Bom, eu comecei respondendo a primeira pergunta, dizendo que a gente estava fazendo esse debate sobre arcabouço já com o leite derramado, né? Eu acho que é nessa perspectiva que eu vou tentar responder essa pergunta, ou seja, com o leite derramado da aprovação do arcabouço fiscal, da nova regra fiscal sustentável, ou o que seja, o que resta? Quer dizer, no que devemos apostar? E aí, talvez, o investimento externo, em especial o investimento chinês, seja aquilo que vai permitir que o governo saia dessa arapuca, realize investimentos e a gente não tem detalhes das negociações lá na China, até porque o que foi assinado ali é um conjunto de memorandos de entendimento, então não há detalhamento mesmo, pelo menos não público, né, gente? Mas, assim, se espera que esses acordos tenham sido assinados com vantagens ao Brasil, tipo a transferência de tecnologia, enfim, né, e coisas da natureza que nos permitam aproveitar esses investimentos para, de fato, alavancar um desenvolvimento endógeno. Agora, há um problema nisso, e aí eu estou pensando novamente no tempo político, né? Há um problema. Eu estava vendo o histórico dos investimentos chineses no Brasil. Então, o investimento externo direto, ele se consolida no Brasil, ele realmente começa a ter importância no Brasil em 2010, 2011. Lembrando que os chineses chamam de investimento direto são projetos que contam com a injeção de capital das empresas chinesas e são também financiamentos com aportes de instituições financeiras chinesas, em diferentes projetos. Então, pode ter empresa chinesa, pode não ter empresa chinesa, mas tem capital chinês investido. Então, isso começa em 10 e 11, mas porque foi justamente quando a China começou a exportar mais capital dessas modalidades. Mas isso vai crescer com a vinda do Xi Jinping ao Brasil em 2014 e logo depois do primeiro-ministro em 2015. Ali vão ser assinados 35 acordos bilaterais. Então, a gente está feliz porque agora assinou 15, ali foram assinados 35. A gente está feliz porque se falou em 50 bilhões de investimento, ali se assinaram acordos no total de 54 bilhões. Quando isso começou a ter algum resultado que não chega aos 54 bilhões, no triênio 2015 e 2017, sendo que o auge, eu tenho o desenho aqui, o auge desse investimento, que agora não abre, claro, está aqui. O auge desse investimento foi 2017. 2017, nós já tínhamos sido apeados do poder. Então, eu quero chamar a atenção porque é o tempo da política, entre assinar, entre o investimento chegar, entre ele efetivamente ser realizado. E se nós só contarmos com isso, ou contarmos essencialmente com isso, para o nosso projeto de desenvolvimento, o que pode acontecer é que quem vai colher os frutos disso será um futuro governo e possivelmente não, e possivelmente esperamos que não, mas a depender do sucesso ou insucesso desse governo, não será nosso. Com a palavra, Jones Manuel. Veja, eu acho que Iole meio que matou a pau a questão. Eu lembro, Iole, inclusive, que no debate sobre a Argentina, a gente falou algo parecido, né? A Argentina assinou uma série de investimentos com a China, entrou na nova Rota da Seda, tem construção de fábrica de lítio, de usina, de processamento de urânio, tem uma porrada de investimentos. Agora sim, o governo está numa dificuldade econômica gigantesca e se não ganha a eleição, se esses acordos forem continuados, né, caso uma vitória da oposição, quem colhe os frutos é o próximo governo. Veja, tem um famoso adágio que é capital se faz em casa, né? O Barbosa Lima Sobrinho gostava de dizer isso. O capital externo, ele
pode e deve ser um instrumento de desenvolvimento desde que você oriente ele a partir de um plano nacional. Que foi isso que a China fez, sabe? A China trouxe o capital externo dentro de um planejamento inclusive territorial, de para onde é que ia, como é que ia ser, como é que seria regulado, em conteúdo nacional, em transferência tecnológica, sabe? Então, o X da questão é qual é o projeto nacional do Brasil, e a partir disso a gente debate como ele se insere no mundo e que parcerias se estabelecem. Um dos principais problemas do governo Lula é que é uma desconexão entre o discurso do Lula no âmbito da política externa, que é ótimo. O Lula daria um ótimo chanceler da Revolução Brasileira, por exemplo, porque ele está aí fazendo discurso contra o neoliberalismo, contra o Estado mínimo, em defesa da transição energética, da mudança, contra a mudança climática e tal. Só que isso não tem conexão com o que está sendo operado no plano interno dos ministérios. Então, acaba que, por exemplo, o presidente Lula, corretamente, vem fazendo uma defesa do Brasil se reindustrializar. Perfeito. E aí fala muito isso nos debates, nos discursos que ele faz externamente, por aí vai. Aí hoje ele lança um artigo com o Geraldo Alckmin para falar sobre neoindustrialização, que ele não cita nada dos bancos públicos, que ele não cita nada de transição energética, que ele não cita o protagonismo da Petrobras, que ele não cita o protagonismo de políticas de conteúdo nacional, que ele fala de planejamento muito mais enquanto retórica, mas não indica mecanismos concretos de planejamento numa política industrial. Então, o grande problema do Brasil é que a gente está perdendo uma oportunidade de ouro. Veja, recentemente, eu estava lendo a notícia que o Cazaquistão, Paquistão e esse conjunto de países assinaram um memorando de investimentos com a China de mais de 18 bilhões de dólares, sabe? Economias muito menores, muito menos. Tem uma importância, enfim, geopolítica ali na região, mas assim, economias com peso global muito menor que a nossa. O Irã assinou um acordo com a China no passado, que em troca de petróleo, o Irã vai basicamente se industrializar. O Irã, que é uma economia que também, embora tenha importância geopolítica, mas do ponto de vista de peso econômico, de PIB, de população, de território, não tem importância do Brasil. Então, falta muito um projeto nesse governo Lula. É por isso que eu defendo, para concluir, a demissão do Fernando Haddad e Breno Altman, ministro da Economia. Eu vou começar essa campanha aí. Com a palavra, Rita Coitinho. Eu compartilho da análise que a Ioli fez antes. Eu queria lembrar, em 2018, eu tive a oportunidade de participar de um curso na China, uma pequena formação sobre como funcionava, enfim, e junto com a gente tinha uma delegação, eu estava participando de uma delegação latino-americana, e o colega peruano da delegação, ele levantou a mão lá pelas tantas e disse assim: por que a China não financia o nosso desenvolvimento latino-americano? Por que a China não nos ajuda a mudar a política no continente latino-americano e tal? E o chinês, né, o embaixador que estava dando curso para a gente, ele disse assim: nós fizemos a nossa revolução. Foi o recado muito sábio do quadro chinês que estava ali nos acompanhando e fazendo a gentileza de nos contar um pouco da história da China, enfim, é que, ao fim e ao cabo, quem desenvolve as nações são os seus povos, né? Então, a questão nacional, né, a questão do desenvolvimento nacional, ela precisa ser, antes de mais nada, e Oli já disse isso antes, e eu acho que vale a pena reafirmar, ela é, antes de mais nada, endógena. É preciso ter uma definição do que vai ser esse desenvolvimento, quais são as áreas, aonde vai ser, de que maneira vai ser. E aí, é claro que o capital externo pode ser útil, ele pode ser muito interessante, ele pode nos ajudar a dar uma alavancada na nossa economia, mas ele também pode ser destrutivo, se por um acaso o tipo de acordo que for assinado, o tipo de opção que for tomada, for algo que depois o povo brasileiro não possa usufruir corretamente, né? Que seja só, por exemplo, recursos naturais brasileiros, por um tempo, a exploração de recursos naturais brasileiros por um tempo, e depois essa empresa, por exemplo, vai embora. Então, cabe ao governo brasileiro, cabe aos estados, aos municípios, enfim, aqueles que forem receber esse tipo de investimento,
e especificamente o governo federal, porque ele dá essa linha geral em relação a isso, como que esse tipo de chance que está posta, porque de fato a China tem uma capacidade absurda de investimento, né, tem feito grandes investimentos muito interessantes em alguns países africanos, outros não tão interessantes em outros países africanos, depende muito da condução do governo nacional, do lugar que recebe esses investimentos, como que eles vão ser utilizados. Então, quando a China faz uma abertura econômica lá no final dos anos 70 e passa a receber empresas estrangeiras, a China tem todo um programa de absorção da tecnologia. E ele foi tão bem sucedido que hoje a China é a grande potência em número de patentes no mundo, né? Então, eu acho que o que a gente precisa discutir fundamentalmente não é se esse capital vai nos ajudar. Com certeza pode nos ajudar, mas de que maneira? E nisso eu concordo tanto com o Jones quanto a Iole que me antecederam. Parar, antes que o Breno feche o meu microfone aqui. A partir da próxima semana, nós vamos ter um reloginho rodando embaixo que automaticamente fecha o microfone. Já pode trabalhar no Ministério da Fazenda. Você não queria me fazer ministro da Fazenda? Eu já estou cuidando disso. Vamos à última pergunta da noite. A dependência de capitais externos seria positiva ou negativa para o prometido esforço de reindustrialização brasileira? Ficaria mais fácil ou mais difícil para o Brasil escapar de uma divisão internacional do trabalho como a atual, que limita o país e toda a América Latina ao fornecimento, como atividade econômica fundamental de integração ao mercado mundial, limita o país e toda a América Latina ao fornecimento de bens agrícolas, combustível fóssil e matérias-primas metálicas? Com a palavra, Jones Manuel. Então, aí é que tá. Tem um elemento que a dependência do Brasil é mais majorada por uma escolha de projeto dos últimos governos representando o interesse da burguesia do que é na prática. Porque, não, bem, desde que começou esse debate feioso sobre a exploração de petróleo no foz do rio Amazonas, eu parei para dar uma lida e, por exemplo, 20% de toda a exploração de óleo e gás natural do Brasil está na mão do capital estrangeiro. Mais de 60% dos poços do pré-sal está na mão do capital estrangeiro. A refinaria Landolfo Alves da Bahia está na mão do capital estrangeiro. Então, por exemplo, só aqui você tem um vazamento de riqueza enviada para fora que deveria e poderia ficar no Brasil, o que faz com que a gente dependa cada vez mais, por exemplo, dos dólares que entram a partir da exportação de commodities. Assim como o SUS, por exemplo, tem uma encomenda bilionária de material médico hospitalar, de fármacos, que é paga pelo Estado e que a gente compra de monopólios estrangeiros que poderia, inclusive, ser produzido aqui dentro. Inclusive, boa parte de medicamentos com patente vencida. Basta uma decisão governamental de ter uma política de produzir isso aqui dentro e comprar aqui dentro. Assim como a gente tem uma série de escolhas que estão sendo tomadas de política econômica que facilitam, que aumentam, inclusive, a dependência cada vez mais científico-técnica do Brasil. De tal sorte que, veja, o Brasil depende de capital estrangeiro, depende da entrada de capital estrangeiro, até certo ponto, depende muito da entrada de dólares no Brasil a partir do agronegócio, mas muito mais por uma escolha. A gente tem uma série de setores potenciais para reduzir cada vez mais a vulnerabilidade externa do país, para reduzir, inclusive, o consumo de manufaturados, que poderiam ser ativados agora. Agora, podem menos por causa do novo teto de gastos. Esse é um fator importantíssimo. O governo se colocou uma trava. E o MIDIC, o Ministério da Indústria e do Comércio, dirigido pelo Alckmin, está numa situação muito curiosa, né? Porque ele oferece algumas orientações de política econômica que são promissoras. Por exemplo, o MIDIC criou um grupo de trabalho para fazer uma substituição de importações da saúde. A ideia é muito boa. A Fiocruz vem debatendo isso há muito tempo, como a gente poderia e deveria fazê-lo. Só que você se pergunta a partir de que financiamento?
percebe? Então, a gente tem uma certa contradição, que tem até algumas ideias interessantes, mas que parece faltar capacidade de executá-las e parece faltar, inclusive, um debate público sobre isso. Quando surgiu esse debate sobre a exploração do Foz, de petróleo no Foz do Rio Amazonas, eu lembrei que a refinaria Isaac Sabá, que é a refinaria mais importante do norte do Brasil, que é responsável por distribuir todo o combustível para a região, foi privatizada. E hoje a região norte paga a gasolina e o gás de cozinha mais caro do Brasil, com o lucro dessa refinaria não ficando na região norte, nem com o povo brasileiro, no Estado brasileiro, percebe? Então, eu acho que para fechar o raciocínio, nesse novo regime fiscal de tempo, eu diria que a gente tem muitas perdas internacionais, como diria o velho Brizola, que precisam e poderiam desde já ser sanadas para reduzir a vulnerabilidade externa do Brasil e a dependência do capital estrangeiro. Muito bem. Com a palavra, Rita Coitinho. Eu quero dizer que não teve aviso prévio do relógio, hein? Eu acho que essa pergunta acho que encerra aí o que a gente já estava falando na pergunta passada, né? Toda a dependência externa é ruim. Não, a pergunta é: a dependência externa vai ser positiva ou negativa? Toda dependência externa é ruim, né? É preciso que, como a gente vinha colocando, o desenvolvimento precisa ser endógeno, precisa ser o desenvolvimento nacional. Se vai ter capital externo, e terá, porque as coisas estão caminhando nesse sentido, e o Brasil, de fato, não tem, nesse momento, uma alternativa muito melhor do que essa, se vai haver, ele tem que ser de acordo com os termos de um governo com projeto. Eu penso que o governo Lula tem todas as condições, ainda tem 3 anos pela frente, tem todas as condições de organizar um projeto de desenvolvimento, considerando o montante possível de capitais que podem vir a desembarcar, fazendo opções infraestruturais, principalmente. Desculpa. A gente pensar aí em infraestrutura de escoamento produtivo, talvez pensar em algum tipo de infraestrutura urbana, né? E aí, nesse caso, seriam investimentos que teriam que ter participação do capital privado para exploração, né? A gente poder pensar também na transferência de fábricas de fora e que possam, com transferência de tecnologia, para que a tecnologia fique dentro do país. Então, são uma série de coisas que podem ser pensadas, e o governo tem toda a capacidade de fazer isso. Eu não acredito que não fará, né? Acho que há uma vontade expressa já, na medida em que faz seus discursos internacionais em relação à prioridade do governo de trazer desenvolvimento, a prioridade do governo em retomar a reindustrialização. Agora, a gente não pode construir essa retomada com bases totalmente dependentes. É preciso que seja considerado de que maneira nós entramos nessa situação de extrema receptividade ao capital externo e em quanto tempo nós teremos que ter autonomia, em quanto tempo nós teremos que, de certa maneira, prescindir, né? Ou, se não for possível prescindir, ter autonomia para também ser o Brasil um exportador de investimentos, um exportador de capitais. A gente já tinha, de certa maneira, uma condição um pouco melhor no passado, mas a Lava Jato conseguiu quebrar, né, algumas das nossas pontas de lança aí de investimentos no continente latino-americano e na África, e vai ser difícil retomar, mas eu acho que a gente tem condições, apesar de todas as críticas que a gente apresentou aqui, né, a gente tem possibilidades de ter ganho, sim, com esse capital chinês, principalmente. Muito bem, falou dentro do limite de gasto. Esse barulho, será que é do reloginho para avisar que está acabando o tempo? Será que hein? É um aplicativo sofisticado, esse barulho infernal. Acho que é quando entra em 10 segundos ou 15 segundos. Muito bem. É tipo um metrônomo. Parece aqueles professores de música radicais. Olha. E olha, Ilíada, com a palavra. Não, eu já imaginei que parecia uma bomba relógio, né? Quando termina, começa. Não, mas eu concordo com o que a Rita disse, e, de fato, de alguma maneira, eu já antecipei a minha resposta a essa questão, que é ótimo, porque vai me permitir fazer um superávit temporal e pagar um pouco da minha dívida.
de fato, assim, ter acesso a investimento estrangeiro é importante. Ter dependência de investimento estrangeiro é ruim. É ruim. Evidentemente, aumenta a sua vulnerabilidade externa. Por melhor que sejam esses investimentos, eles sempre vão ter, em primeiro lugar, levados em conta os interesses daquele que investe. Não existe isso, do investidor perguntar o que você quer e abrir mão daquilo que para eles é fundamental. Então, claramente, quando você contrata um investimento estrangeiro, ele pode ser positivo para você, mas ele vai atender, em primeiro lugar, a interesses exógenos. E como já discutimos aqui, fundamental é ter um projeto endógeno, saber onde aquele investimento se encaixa e tentar contrair esse investimento, né? Trazer esse investimento para aplicá-lo naquilo que se considera fundamental para alavancar esse investimento soberano. Aliás, soberania é uma palavra importante. Quando a gente depende de investimento externo, a gente abre mão de soberania em temas de economia política, não de política econômica, de economia política mesmo, que tem a ver com isso, com esse projeto maior de desenvolvimento. Como eu tenho ainda bastante tempo, não vou abusar, mas eu quero terminar dizendo duas coisas, porque eu comecei falando que o Lula provavelmente está convencido dessa ideia de que é preciso criar um ambiente de negócios para que o país cresça. Mas, ao mesmo tempo, hoje, no discurso que ele fez na Fiesp, no dia da indústria, ele disse duas coisas que contradizem essa ideia e que são positivas desse ponto de vista. Um é o quanto é fundamental que o BNDES, as empresas estatais e os bancos públicos invistam. Sem esse investimento não há crescimento. E citou os números do seu governo anterior. E a outra coisa que ele disse é que ele quer muito que se assine o acordo União Europeia-Mercosul. Mas tem uma coisa, ele não vai ceder no aspecto referente às compras governamentais, porque ele sabe que as compras governamentais são fundamentais para alavancar o desenvolvimento. Então, acho que a cabeça do Lula está sendo disputada por essas duas vertentes. E vou terminar para ganhar 14 minutos, 13, 12, enfim, algum superávit. Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é exibido ao vivo das segundas às sextas-feiras, sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Iole Ilíada, Rita Coitinho e Jones Manuel. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas.